Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento Jornada Cultural FEPESP, o seu programa de dicas culturais na cidade de São Paulo. E hoje eu estou aqui no bairro da Liberdade, o bairro mais oriental de São Paulo, com a cultura presente, nas ruas, nas lojas, nos eventos, do Oriente. E eu gostaria de mostrar para vocês hoje um outro espaço, um pedacinho diferente do japonês, um pedacinho português em São Paulo. Exatamente a Casa de Portugal, uma casa portuguesa com certeza. E vocês vão apreciar então um pouco desse trabalho e das atividades culturais que essa instituição realiza aqui na cidade de São Paulo. Vem comigo! Criada em 13 de julho de 1935, a Casa de Portugal tem exatamente a intenção de apoiar e dar assistência aos portugueses que viviam aqui em São Paulo naquela época, com uma proposta bastante diferente, inclusive com acordo e convênio exatamente com a Beneficência Portuguesa para dar assistência médica a essas pessoas. Nós estamos agora aqui no hall de entrada, que foi considerado então a casa-mãe da língua portuguesa em defesa dessa relação Brasil e Portugal. Nesse hall nós temos alguns elementos bastante interessantes e característicos da arte portuguesa, ditado então pelo próprio projeto do Ricardo Severo, que foi quem realmente projetou a planta aqui do prédio. Nós temos aqui de um lado a imagem, uma figura aqui de Dom Afonso Henriques, que foi o primeiro rei de Portugal, e logo do outro lado aqui na entrada então do prédio nós temos o jesuíta Padre Manuel da Nóbrega, que é um dos fundadores da cidade. Então a gente vai encontrar aqui uma fachada belíssima, em cantaria, e um mobiliário fantástico que vale a pena ser visitado. Duas referências na Casa de Portugal são exatamente as homenagens, as condecorações, as personalidades que de uma certa forma contribuem com Portugal, que fizeram algum ato bastante interessante de validade para a cultura portuguesa, para os portugueses e pela relação entre Brasil e Portugal. Essa condecoração é dada tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, através desse trabalho. Essa indicação é feita pela diretoria da Casa de Portugal e essa condecoração acaba acontecendo exatamente num grande evento que homenageia, então, essas personalidades. Além dessa condecoração, existe ainda uma outra homenagem também, que é a Medalha de Mérito, Comendador Pereira Queiroz, que foi instituída em 1983 justamente para atender exatamente as pessoas que visitam a Casa de Portugal e deixam, então, aqui alguma homenagem de alguma forma ou prestam algum serviço em função da Casa de Portugal e dos portugueses de uma forma geral. Então essas duas condecorações são bastante tradicionais e realmente as pessoas que passaram por aqui ou prestam algum serviço em nome de Portugal são homenageadas dessa forma. São diversas as atividades desenvolvidas pela Casa de Portugal. Muitas delas acontecem ao longo do ano, inclusive aqui nesse espaço que a gente está hoje, que é a Biblioteca Fernando Pessoa. E nós estamos aqui com José Fernandes, que é o diretor cultural aqui da Casa de Portugal, e eu gostaria de perguntar quais são as atividades realizadas com mais frequência aqui na Casa de Portugal. Olá, sejam bem-vindos. A Casa de Portugal já existe mais de 80 anos. Nas quintas-feiras nós temos um almoço tradicional e fazemos diversas atividades ao longo do ano. As atividades que nós temos aqui têm atividades pequenas, médias e grandes. Por quê? Nós temos diversos espaços. Nós temos um restaurante onde a gente costuma fazer shows menores que envolvem fado, MPB, prioritariamente, mas também música clássica, erudita, em outros espaços. No restaurante, um espaço mais intimista, parece efetivamente uma taberna, ou a gente chama também de tasca, nossa tasquinha aqui da casa, que é o Restaurante Sabores de Portugal. Mas temos também um espaço no quarto andar, que aí é um número maior de pessoas. O restaurante é até 120 pessoas. No quarto andar, que é a sala Saramago, a gente consegue recepcionar até 320 e a gente já fez diversos shows lá também. Os shows maiores, como a gente já fez do Ivan Lins, Carminho, Toquinho,
entre outros artistas, a gente costuma fazer no salão maior, que cabe até 1.200 pessoas sentadas, acrescentando-se nisso a galeria também. Os eventos, eles são ao longo do ano, mas não tem uma periodicidade definida. Por isso que a gente sempre pede para o pessoal acessar as redes sociais da casa. Por quê? As atividades desenvolvidas aqui envolvem basicamente as leis de incentivo à cultura, prioritariamente Lei Rouanet. Então, são a partir dessas as leis, né? Lei Rouanet, mas também tem o PROMAC do município, o PROAC, que as atividades na casa acontecem, ou seja, só com os recursos da casa não seria possível a gente desenvolver essas atividades. Então, a Lei Rouanet funciona efetivamente para que a gente consiga trazer artistas, principalmente artistas de fado, para o Brasil. No próximo semestre, vamos ter Cuca Roseta, vamos ter no próximo ano João Bosco. Vamos ter uma atividade também que, se tudo der certo, vai ser externo à casa, vai ser na rua, uma atividade de rua para referenciar a cultura portuguesa, luso-brasileira e os 500 anos de Camões, que este ano a gente comemora os 500 anos do maior poeta e da língua portuguesa, que é Camões. Eu sei que vocês têm um grupo folclórico que mantém realmente as tradições portuguesas e que se apresentam em todo o Brasil e muitas vezes aqui na própria casa. Como é que é esse grupo? Como é que eles se apresentam? Quando acontece isso? O grupo folclórico, a gente tem um grupo folclórico da Casa de Portugal que faz no mínimo 2 atividades, né, que é a Vindima e o aniversário do grupo folclórico. Essas atividades são desenvolvidas no Salão Maior. Os integrantes do grupo da casa, o grupo folclórico já existe também há muitos anos, né? Aqui tudo, quando a gente fala muitos anos, é sempre décadas, né? Então são décadas de existência do prédio, décadas de existência do almoço. O almoço é mais velho que a casa, o grupo folclórico também, é tudo para cima de 50 anos. E tudo efetivamente tradicional. O grupo folclórico faz uma exposição dos trajes e do folclore de Portugal como um todo. Seja o folclórico do sul, seja o folclórico do norte ou da região central de Portugal. E as apresentações do grupo costumam acontecer aqui no nosso espaço maior, que é o salão, a gente chama de salão de festas, né? Mas eles se apresentam também, quando convidados, em outros lugares e estão se apresentando sempre em vários lugares do Brasil e às vezes até do exterior. Ótimo. Além da Galeria de Artes, que é fantástica e tem exposições, né? Sempre com temas variados, né? A Galeria de Artes é um outro local. Agora, por exemplo, neste momento, meses de junho, julho, né? Temos a exposição de Fernando Pessoa. As temáticas são variadas, mas basicamente envolvem a temática da cultura luso-brasileira. Um espaço que você precisa conhecer, em pleno bairro da Liberdade, tradicional, né? E que realmente reserva aí surpresas interessantíssimas sobre a cultura portuguesa em São Paulo e no Brasil. Você não pode deixar de conhecer. Muito obrigado pela participação, né? E realmente esperamos aí bastante sucesso para casa, realmente incentivando a cultura portuguesa no Brasil. Eu agradeço a possibilidade da gente fazer a comunicação da casa. Convido a todos que estejam assistindo esse vídeo para frequentarem a casa, curtirem as nossas redes sociais e podem locar os espaços também, porque uma das formas da gente conseguir se manter o prédio está bem mantido, entre aspas, aí a brincadeira, porque a gente faz muitas locações. Aí tem eventos que são de parceiros e eventos que a própria casa desenvolve. Muito obrigado. E eu estou aqui então na Biblioteca Ricardo Severo, inaugurada em 1957, num dos pavimentos então da Casa de Portugal, com 12.900 volumes, né, que retrata realmente
muitas obras a respeito do estudo, né, da língua portuguesa, dos diversos aspectos étnicos, inclusive. E uma curiosidade muito interessante é exatamente esta obra aqui, né, que são partituras do período colonial, do século XVI até o século XIX, né? Inclusive com músicas, né, a respeito do período, né, de Dom João VI, né? Uma raridade, né? Então essa biblioteca é a grande diferencial na questão cultural da Casa de Portugal. Além disso, existe uma outra sala inaugurada mais recentemente, que é a Sala Fernando Pessoa, né? Com obras então interessantíssimas e raras, inclusive, tratando também dessa questão da cultura portuguesa, né, de países que falam língua portuguesa, enfim, vários estudos específicos que você pode realmente pesquisar e descobrir coisas fantásticas. Convido vocês a participar, então, das consultas aqui, que são abertas, então, a historiadores, pesquisadores, de uma forma geral. Um capítulo à parte na Casa de Portugal é exatamente a gastronomia. E é exatamente aqui nesse espaço chamado Sabores de Portugal, justamente fornecendo realmente uma iguaria bastante típica, né? E realizando já há mais de 70 anos o Almoço das Quintas, uma coisa bastante curiosa. E nós estamos aqui então com o Mauro, e eu queria perguntar, Mauro, o que é esse Almoço das Quintas, como é que funciona isso? Esse Almoço das Quintas, ele já existe, como você falou, há uns 70 anos. Ele é um almoço estritamente com a gastronomia portuguesa. É servido sempre um bacalhau e depois são servidos outros pratos. Esse almoço inclui todas as entradas, todas as bebidas, inclusive vinho branco e tinto, e uma mesa de sobremesa, depois o café, bagaceira, vinho do Porto. Olha só, completo mesmo. Eu costumo falar que você tem que vir com tempo, fome, sede e de Uber. Com certeza. E a participação ela é aberta ao público ou só para os associados? Não, é aberta ao público. Aberta ao público. Embora não tenha uma entrada como um restaurante normal, mas as pessoas trazem convidados, ligam, fazem reservas. Perfeito. Então fica aí uma dica interessante. Inclusive o espaço, ele remete realmente àquelas antigas casas de fado de Lisboa, né? Lembra muito isso, esse aspecto. Sim. Ela parece uma cave, né? Que é um subterrâneo com alimentos e bebidas. Exatamente. Um espaço que vale a pena você conhecer. E assim nós vamos ficando por aqui, agradecendo então a sua companhia. Eu sou o Carlos Silvério e na próxima edição nós vamos conhecer mais algum ponto da cidade de São Paulo. Até lá!